Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Marcelo Silva, que me pediu para falar sobre o livro do Peter Burke, A Fabricação do Rei. É um livro interessantíssimo, é um livro de história cultural, mas que vai muito além. É um daqueles momentos em que a erudição do autor fica presente na narrativa. É um daqueles livros que você precisa ler em algum momento da sua trajetória acadêmica. A Fabricação do Rei foi publicada aqui no Brasil em 1994 pela editora Azahar. Eu não tenho o volume, mas já o li durante a pós-graduação e recentemente eu procurei me colocar em dia com o texto. O que se pode dizer é o seguinte: Peter Burke analisa a trajetória de Luís XIV, mas não a sua trajetória política propriamente dita, mas o uso que foi feito da sua imagem na construção do mito, na construção da figura do Rei Sol. Luís XIV reinou 72 anos. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Quando seu pai faleceu, ele ainda era um bebê e durante um determinado período a sua mãe, Ana da Áustria, foi a regente. Mas a partir de um determinado momento, quando foi considerado apto para exercer o poder também e posteriormente foi sagrado e coroado como rei, ao todo, Luís XIV governou de 1643 a 1715. E ele é a encarnação mais conhecida do absolutismo. As suas frases de efeito ressoam até hoje. Ele é conhecido por aquela frase clássica: o Estado sou eu, l'état c'est moi, que é uma declaração do absolutismo, quer dizer, o Estado é a pessoa do rei, mas a pessoa do rei não é o Luís, é o Luís XIV, é o 14º rei chamado Luís dentro da linhagem da família Valois. E para estabelecer essa figura do Rei Sol, essa figura que vocês certamente aprenderam na escola, que usava um penico com sóis de ouro incrustados, que construiu Versalhes, aquele palácio gigantesco sem um único banheiro, mas que à época foi a maior ostentação de luxo possível, com a sua arquitetura barroca e seus móveis rococós. O que nós temos a pensar a partir da obra do Peter Burke é o uso que Luís XIV fez da arte no estabelecimento dos emblemas, das insígnias reais e de todo um discurso pictórico, um discurso imagético da pessoa do rei. Antes de Luís XIV, havia pintores e retratistas nas cortes da Europa. Os trabalhos de Hans Holbein na corte de Henrique VIII são conhecidos até hoje. Mas uma coisa é o simples retrato e outra coisa é o que foi feito para Luís XIV. O trabalho naquela imagem épica, aquela imagem repleta de símbolos, o estabelecimento dessa cultura imagética que liga a pessoa do rei ao exercício do poder, que sublima a pessoa do rei e a transforma na própria personificação do poder.
ele é o rei absolutista, ele é o poder absoluto, acima dele só Deus, e o poder dele vem de Deus. E o Peter Burke estuda tudo isso a partir das obras artísticas. O termo fabricação nesse ponto é emblemático, porque a figura desse rei absolutista, a ideia mesmo do absolutismo é fabricada, e é fabricada a partir do que se tem, do discurso político, do discurso social e do discurso imagético, do uso da pintura e da arquitetura para estabelecer a figura desse rei, para fabricar o fenômeno desse rei. Uma das ressalvas que o Peter Burke faz e que eu considero extremamente importantes é que muitas vezes quando um professor pega uma obra desse tipo e tenta passar para os alunos, mesmo que não estejam na graduação, mesmo que seja um professor de história do ensino médio, a tentação de comparar esse tipo de fenômeno com a propaganda e a manipulação da imagem, como nós as conhecemos no século XX, é muito grande, e é preciso ter cuidado para não cometer esse tipo de anacronismo, porque embora pareça propaganda, o conceito de propaganda não existia no século XVII e XVIII. Não dá para usar esse tipo de conceito que tem um lugar no tempo e no espaço e deslocar anacronicamente para outra época totalmente diferente. O que existe na manipulação da imagem efetuada pelos artistas que promoveram essa revolução no conceito do rei, essa fabricação do rei absolutista, o que existe aí é totalmente diferente da propaganda soviética, por exemplo, ou da propaganda nazifascista. São momentos históricos totalmente diferentes. Essa é uma ressalva importante, porque a simplificação de conceitos é um dos grandes problemas nas nossas salas de aula. Muitas vezes, para que o aluno compreenda melhor, você faz uma analogia ou uma comparação. E se você não deixar claro que é apenas uma analogia ou apenas uma comparação, aquele aluno que não tem o mesmo nível discursivo ou a mesma densidade filosófica que o professor, vai acreditar mesmo que dá para pensar em marketing pessoal ou em propaganda no século XVII ou no século XVIII. Então, muitíssimo cuidado. Esse aviso do Peter Burke é extremamente pertinente, porque a sua análise do Luís XIV é uma análise que não se restringe ao meio acadêmico, é uma análise que, pelo modo como o livro foi escrito e pela sedução do texto, tende a ultrapassar as fronteiras da academia e a se tornar um livro de consumo de outros meios. Não apenas historiadores leem esse tipo de livro. E acaba chegando ao discurso social, ao discurso do cotidiano, de uma maneira às vezes leviana, quando não é. O livro do Peter Burke é extremamente erudito, é um livro de análise cuidadosa que concentra os domínios de história social, história da cultura e história da arte numa única narrativa. É um livro sensacional e extremamente necessário para se pensar esse tipo de fabricação, esse tipo de iconografia que serviu a fins políticos. Eu tenho uma sugestão, além, é claro, do livro do Peter Burke, que eu considero imperdível,
Para quem se interessa pelos domínios tupiniquins, olha aqui, ó, esse tijolão que a Lilia Schwartz escreveu, As Barbas do Imperador, Dom Pedro II, um monarca nos trópicos, e que parte de uma premissa teórica e metodológica similar à premissa do Peter Burke, que é pegar, aliás, é um livro que só é possível devido ao parentesco da Lilia Schwartz com a Companhia das Letras, porque quando eu comprei esse livro há uma década atrás, eu me lembro de ter pago R$39 nele numa oferta e que o preço de capa era R$47 para um livro com encarte fotográfico extremamente sofisticado e um monte de ilustrações. Esse é um livro para a faixa de R$200, mas que, devido à situação da Lilia Schwartz, a gente consegue muito mais barato. Existe todo o interesse da Companhia das Letras em promover a autora, e isso para nós é um grande benefício. Esse livro analisa o uso da barba de Dom Pedro II na perspectiva da maioridade, de você pegar um camarada de 15 anos e transformar em imperador e ter que passar na figura dele um mínimo de confiança, um mínimo de noção de que ele está apto a exercer o poder. E nesse sentido, o uso da barba foi a escolha para envelhecer. Então, Dom Pedro II sempre foi um rei velho. Os seus retratos, a sua iconografia usa a barba como sinal de maturidade e sabedoria. E a Lilia analisa isso brilhantemente. Então, se você gostou de A Fabricação do Rei, do Peter Burke, você vai adorar As Barbas do Imperador, da Lilia Schwartz. E vice-versa, se você já leu As Barbas do Imperador, não pode perder A Fabricação do Rei, porque são livros extremamente interessantes para entender a dimensão do discurso iconográfico na construção dos discursos do poder. Eu espero que tenha ajudado o Marcelo um pouco a dimensionar a obra do Peter Burke. Peter Burke é um historiador de Cambridge e a sua obra, o seu diálogo com a historiografia francesa, a sua obra de divulgação sobre história da cultura é imperdível. Eu recomendo a sua leitura. Vocês já sabem, eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar por aqui. Mande suas sugestões, comentários e críticas e a gente vai conversando por lá ou se encontra aqui no canal na forma de vídeos. Eu demoro, mas respondo.